Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Pombo Salles, sou analista de desempenho do futebol profissional. Trabalho há muitos anos dentro do futebol, cerca de 20 anos dentro do futebol. Tive uma carreira dentro da área de preparação física, fisiologia do exercício e atualmente faço análise técnica e tática para comissões técnicas de futebol. No momento, atuando com a seleção brasileira principal feminina. Eu vim aqui trazer um conteúdo bem interessante, porque tem muita gente perguntando no inbox, para que eu possa, no direct, para que eu possa explicar um pouco mais o que analisar ou como analisar, dentro de treinos e jogos. Então isso é importante a gente salientar desde o começo aqui, que quando a gente vai trabalhar na área de análise de treinos e de jogos, a gente precisa ter um planejamento muito claro, fazer um passo a passo do planejamento para saber quais são as variáveis de estudo. E o que são essas variáveis de estudo? Nós estamos falando dos itens que serão analisados durante o treino, durante o jogo. Esses itens podem ser de forma individual, podem ser de forma coletiva, ou seja, o que você vai analisar do jogador, o que você vai analisar de um grupo de jogadores, o que você vai analisar do coletivo como um todo, e é nisso que a gente pode estar clareando um pouco nas ideias aqui. O que eu gosto muito de falar é que não existe protocolo padrão. O protocolo ele é desenvolvido com a comissão técnica no local onde você trabalha. Mas eu não trabalho em clube, eu não trabalho em seleção, eu trabalho para uma empresa específica de análise. Então tá bom, mas eles vão ter um protocolo padrão para encontrar aqueles números, aquelas ações, aqueles comportamentos, para que seja analisado posteriormente, Então a gente tem que saber dividir, e isso é muita confusão, existe muita confusão, que é assim, uma coisa é filmar o jogo não é analisar, é só registrar o evento. Eu anotei quantos passos certos, quantos passos errados, escanteios, tipo de escanteio. Isso não é analisar, isso é anotar a frequência de acontecimentos. A análise é um processo posterior, isso se chama recolha de dados. Então você está recolhendo dados, esses dados precisam ser analisados para depois serem transmitidos para a comissão técnica, ou para onde você queira enviar esses dados. Então vamos lá, eu tenho aqui na minha tela auxiliar aqui uma colinha aqui para eu poder falar de todos os processos dentro desse passo a passo do planejamento, para que você tenha uma clareza de como já sair aplicando algumas coisas dentro dos treinos e dos jogos de futebol. O que você precisa saber? Qual é o tipo, a qualidade e a relevância dos dados que você está buscando dentro dos treinos e dos jogos. Então, quando a gente fala o que eu estou buscando dentro dos treinos e dentro dos jogos, é justamente o que deve ser registrado ou não, ou ignorado, Porque o excesso de registro e recolha de dados, o excesso de informações que não são aplicadas para um próximo treino, para um próximo jogo, ou para uma análise muito, muito específica, ou para uma análise de relevância, eles não precisam ser anotados, não precisam ser analisados, porque isso é desperdício de tempo, desperdício de esforço naquilo que não vai gerar resultado. Então, quando você for criar o seu modelo de análise de jogos, o seu modelo de análise de treinos, você precisa estar focado naquilo que vai dar resultado. Você precisa estar focado naquilo que o treinador vai pegar de informação, o auxiliar, a comissão técnica vai pegar de informação e consiga, durante o treino, modificar para melhor o seu treinamento, durante o treino
conseguir dar feedback aos atletas para que alcance os objetivos de cada sessão de treino, que possam melhorar, para que possam corrigir, para que possam avaliar se o treinamento atingiu o objetivo ou não, e nos jogos também para encontrar justamente as informações de desempenho individual, desempenho coletivo, padrões das equipes adversárias, criações de estratégias, imposição do modelo de jogo, da verificação da lógica do jogo e conceitos daquilo que foi trabalhado durante toda a semana, se estão ou não dentro dos padrões desejados. Então, o que deve ser registrado e o que deve ser ignorado. Por isso que eu falo que a arte de se analisar um treino e um jogo de futebol está na primeira comunicação entre a comissão técnica. Você entender o que o treinador deseja no treino para que você possa extrair as informações que são relevantes para ele. E daí sim, analisando essas informações que foram registradas e recolhidas, você dá o feedback. Olha, alcançamos o objetivo. Olha, não alcançamos objetivos, talvez por isso e por aquilo que aconteceu. Os atletas X, Y, Z alcançaram o objetivo, os outros não. Então a gente pode dar o feedback quando a gente entende o que está sendo proposto dentro de cada sessão de treinamento, qual é o modelo de jogo, quais são os conceitos, o que pensa o treinador no desenvolvimento de cada atividade, no desenvolvimento do jogo. Então isso é planejamento, é organização, é isso que vai fazer a diferença. Eu gosto muito de falar da teoria do 80-20, né? A maioria é uma teoria de Vilfredo Pareto, né? Um economista italiano, na qual ele falava que 80% do nosso esforço gera 20% dos resultados e 20% gera 80% dos resultados. Então a gente tem que pegar essa essência, o que faz diferença no nosso resultado final, o que realmente vai fazer diferença na construção de treinos, na construção dos jogos, no aprimoramento do atleta, no aprimoramento do coletivo, do grupo como um todo, certo? Então é isso que faz muita diferença para que a gente possa alcançar o resultado final. Então vamos lá, buscar o que necessita ser registrado e aquilo que deve ser descartado, que não vai ter muita relevância. Como eu falei do princípio de Pareto, a gente buscar tirar essa essência, aquilo que há de melhor da informação, ou seja, entender o que o treinador está buscando em cada sessão de treino, em cada estratégia e modelação de jogo, para que a gente possa transformar esses dados registrados em informações após serem analisadas e transmitidas à comissão técnica, treinador e atleta em novos treinos, em novos jogos e, consequentemente, o aprimoramento individual e coletivo, tá? Seguindo, tem uma galera pedindo para conversar comigo ao vivo aqui, não é o momento, galera. Então, falei da relevância, né? Os tipos de variáveis que você pode buscar estudar. Elas podem ser quantitativas e qualitativas. O que são variáveis quantitativas e qualitativas? Quantitativas são aquelas que nós buscamos verificar frequências numéricas, quantidade, quando a gente quer dar valor no sentido numérico aos itens que a gente está pesquisando, ou seja, a gente quer dar um percentual de acerto, a gente quer dar um percentual de erro, a gente quer ver uma frequência de acontecimentos, por exemplo, detecções de padrões. A gente verifica que uma equipe, a equipe A, a equipe B, a equipe A constantemente faz mudança do ponto de ataque, ou seja, ela trabalha a bola tirando de um corredor para outro corredor e depois faz uma inversão de bola. Ela trabalha com passes curtos, depois faz uma inversão no atacante extremo, um atacante de beirada, para que possa alcançar o terço final e construir o gol. Então você começa a verificar quantas vezes essa equipe faz isso. Opa, durante o jogo ela costuma fazer isso tantas vezes. Ela fez isso 10 vezes, acertou 5, errou 5, mas se tornou uma verificação
de um padrão. Realmente eles buscam isso durante o jogo. E qualitativo é quando a gente faz isso de forma mais observacional, uma forma mais conceitual, uma forma mais descritiva daquilo. Como eu falei, a equipe gosta de trabalhar passe a passe, né? Mudando de um corredor ao outro, depois fazendo uma inversão, buscando um extremo. Essa descrição é uma análise mais qualitativa, é uma análise qualitativa. E o número de acontecimentos dessa descrição é a quantidade. Quantas vezes eles fizeram isso? Então isso é quantitativo, tá? Então isso são tipos de variáveis que a gente pode utilizar nas pesquisas. Pesquisas que eu falo, porque isso que é interessante, o analista de desempenho, ele faz pesquisa, né? Ele planeja, ele registra os dados, ele analisa os dados, depois transmite a informação. Então isso é um processo de pesquisa, onde eu estou buscando as informações, eu vou analisar as informações e vou transmitir para a comissão técnica, para a empresa, para o clube, para a seleção, para o atleta, para o empresário, para seja quem for que eu esteja produzindo essas informações, tá? Então vamos seguir aqui. Então vocês conseguiram visualizar que a análise quantitativa visam dar referências numéricas à frequência e à intensidade das ações, ok? Já as análises qualitativas, elas visam descrever o fenômeno, descrever os acontecimentos, e isso qualificar todos os acontecimentos aí, beleza? Uma das ferramentas da análise qualitativa é a observação em campo, tá bom? O local onde ocorre, ou seja, o analista de desempenho, ele pode estar ali filmando, capturando, registrando todo o acontecimento, todo o jogo, todo o treino, né? Mas ele está observando os conceitos que são do treinador, da equipe, padrões, qual é esse padrão que ocorre dentro do jogo. Então essa observação, que é uma análise qualitativa, pode ser feita direto em campo, pode ser feita depois de ter filmado, pegar essa filmagem, assistir várias vezes e observar comportamento individual, comportamento coletivo, né? O que cada atleta faz, como faz, né? Por que faz, depois investigando isso mais a fundo. Então fazer uma análise qualitativa, isso é muito interessante. Por isso que o analista de desempenho filma, né? Por isso que o analista de desempenho ele está o tempo inteiro associado ao cinegrafista, que são coisas diferentes. Cinegrafista é aquele profissional que busca fazer a melhor filmagem do jogo, do treino, é o cinegrafista, né? Muitas vezes o analista de desempenho está com uma filmadora não tão profissional, né? Uma filmadora convencional, tradicional, aí, vamos dizer assim, para registrar o evento, ou seja, filmando eu consigo verificar quantas vezes eu quiser aquele evento, porque muitas coisas passam, né, pelos nossos olhos durante o processo de análise ali, ou durante o jogo, durante o treino, que a gente não consegue ver em tempo real, e só assistindo várias vezes esse vídeo que a gente vai conseguir detectar alguns itens que durante o treino em tempo real a gente não consegue observar, né? Então, dentro dessas análises qualitativas, a gente tem que pensar que é um estudo, realmente é um estudo exploratório, tá? Ou seja, você está explorando as informações ali, não objetiva a obtenção de números como resultado. Quando eu faço uma análise qualitativa, que eu vou descrever o que está acontecendo, explorando os fenômenos dentro do treino, dentro do jogo, eu não estou buscando dar número. Aconteceu tantas vezes, tantos por cento, não. Isso é quantitativo. Qualitativo é conceitual. Então, dando mais um exemplo, quando eu descrevo a construção,
né, de um ataque, uma organização ofensiva. No tiro de meta, o goleiro ele busca fazer uma saída com 2 jogadores, 2 zagueiros abertos, ou ele busca jogar com 2 zagueiros e um meia entrando para buscar essa bola, uma saída com 3. Né? A partir disso ele constrói, após essa primeira fase, ele busca romper linhas com passes curtos, ele busca romper linhas com passe longo, ele coloca essa bola para disputa, ou ele vai ganhando campo através de apoios, né? Então, e chegando na fase final, buscando uma linha de fundo e um passe para finalização. Então a gente está descrevendo os acontecimentos do jogo, do treino, né? Então isso a gente está falando de análise qualitativa, que não visa dar percentual, não visa dar frequência, não visa dar número para isso. E é imprevisível, porque você pode encontrar dentro dessas suas análises, dentro dessas suas observações, itens que fogem dessa frequência, fogem do tradicional. Por quê? Porque a observação você começa a ver coisas diferentes daquilo que é tradicional. Então muitas vezes alguma coisa que faz diferença aconteceu 1 ou 2 vezes, e isso pode explicar alguma coisa, né? Então é bem interessante que a gente pode coletar informações quantitativas e qualitativas e associar essas informações. Então, como que eu faço no meu dia a dia de trabalho? Eu estou lá no treino, estou lá no jogo, eu planejei as variáveis de estudo com a comissão técnica, então eu estou filmando todo o treino. Isso eu faço sempre que possível, às vezes existe lugar que é impossível de filmar mesmo, ou fica muito ruim de filmar, né? Dos países que eu viajo, às vezes você não pode subir um drone, às vezes você está num espaço que não tem onde colocar uma câmera no lugar legal para poder pegar um ângulo interessante, e daí acaba não filmando, mas eu faço os registros e mesmo assim eu ainda às vezes filmo do próprio chão ali para poder pegar alguma coisa e analisar, mas na maioria das vezes eu estou filmando e coletando as informações em tempo real de alguns itens específicos dos objetivos de cada treino, tá? Então, se o treino tem o objetivo da construção da fase final do ataque, ou seja, a fase final da construção da organização ofensiva, e eu quero a finalização, eu já vou analisando isso, e quando termino o treino ou durante o treino, o treinador já tem as informações para poder utilizar ali mesmo, ou após numa explanação com os atletas, já tem essas informações coletadas, né? E daí eu pego essa filmagem, assisto mais algumas vezes para retirar outras informações, porque tudo ficou registrado ali, por isso da importância da filmagem. Eu pego essas informações e faço novas análises e vou debater com a comissão técnica daquilo que foi encontrado nessas análises. Então é nesse sentido que eu busco gerar as informações que são... Pensa bem, né? Vamos pensar aqui. Se a gente entende o que o treinador está querendo dentro do treino, a gente sabe quais são os objetivos de cada parte do treino. Sabendo o objetivo de cada parte do treino, eu consigo analisar isso com uma facilidade. Após eu buscar registrar e recolher essas informações, eu consigo conversar com o treinador, dar o feedback para o treinador, sem ter aquele desespero, o que eu vou analisar no treino, que informações que eu vou encontrar, que é o que a galera fica pedindo. A maioria das vezes quem está começando um curso de análise de desempenho para se tornar um analista de desempenho profissional, para quem está buscando informações, ele fala: o que eu analiso do treino, o que eu analiso do jogo? É porque realmente não conhece essa metodologia, não entendo isso, já passei por isso quando comecei há anos atrás dentro da profissão, né? Fui entender isso com clareza quando eu fui fazer o doutorado em Portugal, e lá eu comecei a entender muito mais as questões das variáveis de estudo, né? Porque no doutorado a gente é totalmente voltado à ciência, totalmente voltado à pesquisa científica,
na produção de ciência, né? Então lá eu comecei a encontrar algumas informações que me cabiam muito na prática, e nessa prática eu consegui realmente associar a ciência aplicada aí no dia a dia de treino de jogo, desenvolvendo uma metodologia que eu estou passando para vocês aqui, que é de planejamento, registro e recolha de dados, análise dos dados, né, e a transmissão da informação. Então, quando a pessoa fala assim, o que eu vou analisar dentro do treino, o que eu vou analisar dentro do jogo, são essas informações, são informações preciosas, porque a gente já entendeu aquilo que a comissão técnica quer, a gente já entendeu aquilo que o treinador quer, e eu consigo com facilidade gerar valor, gerar informação que transforma o atleta, que transforma o treino, que transforma o jogo o tempo inteiro. Então é isso, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Se alguém tem alguma dúvida, coloca para mim aqui no chat, que eu vou responder algumas perguntas rapidamente, mas eu agradeço a presença de todo mundo, e pensem, principalmente, entendam o processo de treino, entendam o processo de jogo, veja a relevância de cada análise que você quer, determine qual tipo de análise que você deseja, se ela é quantitativa ou qualitativa, registre as informações, analise as informações e transmita as informações da melhor forma possível. Como eu estava falando, eu acho que eu nem concluí no treinamento, eu já entendo que o treinador filma o treinamento, faço análises quantitativas e qualitativas, né? E daí depois eu pego essas informações e vou trabalhando, aprofundando cada vez mais, associo, né, as informações quanti e quali, para que a gente tenha um resultado melhor final do valor gerado nessas informações preciosas que realmente transformam em melhores resultados lá dentro de campo, né? Isso é notório, é visível, a gente está vendo as maiores equipes do mundo, ou até nas categorias de base, os atletas evoluindo naquelas equipes que realmente têm análise de desempenho como um princípio estruturador de informação, né? E que faça diferença aí no dia a dia. Então isso está sendo bem legal mesmo, bem legal. Bom dia, professor, eu sou seu aluno aqui, William. Que legal, William, seja muito bem-vindo aqui. Achei interessante a análise de desempenho para melhorar um devido jogador em sua posição de jogo, com certeza, porque isso é interessante, é uma boa pergunta, porque todo mundo quer achar o jogador padrão para a posição, e isso na verdade vai muito daquilo que o treinador deseja para o modelo dele, né? É claro que existem características, padrões por posição, mas não determinantes, né? Elas são condicionantes, ou seja, elas precisam ser treinadas e evoluídas por aqueles atletas nas devidas posições, principalmente entendimento do jogo, inteligência do jogo, isso é treino, tá? Habilidade mental, física, técnica, tática, isso tudo todos os atletas precisam desenvolver. Mas dentro da proposta de jogo de cada treinador, dos conceitos, da necessidade, do elenco, né? Muitas vezes você tem um atleta e não consegue trocar, porque muitas vezes a gente pensa no ideal, né? Quem são os melhores do mundo para compor o meu elenco? Legal, mas nem todo mundo consegue isso, quer dizer, quase ninguém terá essa realidade. Então você vai trabalhar com o que tem, e trabalhando com o que tem, analisando individualmente, dando as informações das necessidades. E se o atleta não contempla aquela necessidade, você vai buscar alguém que contempla. Não adianta você querer transformar o atleta, né? A não ser que a gente esteja falando de formação e queira desenvolver o atleta, mas no alto nível, os atletas têm suas características. Muitas vezes ele é muito bom defensivamente e não tão bom ofensivamente, ou ele é muito bom nessas transições e tem alguma outra característica. Então isso depende, a análise de desempenho vai trazer essa informação de quem são esses atletas
e a composição dele dentro das necessidades do modelo junto com o treinador. Lembrando que o treinador é a pessoa-chave, né, para a construção dessas ideias. Olha lá, um zagueiro executa funções diferentes de um atacante. Executa no sentido de proposta defensiva, de construção do jogo, cada um tem uma função dentro do campo, mas é claro que jogada de forma coletiva, né? O que a gente tem muito problema, e é visível ainda no Brasil, é a desconexão entre os atletas. Não é porque eu estou atacando que os atletas defensores não estão conectados nas ações. O jogo é coletivo, então existe quem está com a bola, quem não está com a bola, e todos estão fazendo, devem estar fazendo ao mesmo tempo as suas ações defensivas e ofensivas, de transições, as reposições. Então não é porque eu não estou participando do jogo com a bola que eu vou ficar fora do jogo. Eu tenho que estar no jogo o tempo inteiro. Eu preciso saber minha relação entre o espaço, eu preciso saber minha relação dentro do conceito, eu preciso saber a relação enquanto atleta do desempenho que eu preciso ter naquela equipe, né? Então, atacar defendendo, defender atacando, e apoiando os outros atletas o tempo inteiro. O jogo é coletivo. Não é assim, eu fiz o passe, desligo, morri. Né? O outro atleta faz outro passe e desconecta, né? O que a gente vê muito disso são desconexões entre os atletas, e isso é um problema, tá? Então o jogo ele é conectado o tempo inteiro, seja você com posse ou sem posse de bola, mas o atleta em relação à linha dele, o atleta em relação a outras linhas. Então isso é de grande valia para análise de desempenho, coletar essas informações. Legal? Tem gente aqui perguntando como faço para fazer um curso de análise de desempenho. Curso de análise de desempenho, recomendo o Fute Análise Prática TJ2, onde você tem conteúdo por 1 ano, né? São conteúdos atualizados o tempo inteiro, onde você pode estudar no modo offline, online, e aí de acordo com cada um o seu dia a dia. Mas eu quero deixar algumas dicas. No meu perfil do Instagram, você encontra links onde você pode baixar um guia da profissão analista de desempenho, pode acessar uma aula do departamento de análise, pode fazer parte do canal da galera da análise, onde eu posto todos os dias conteúdo sobre análise de desempenho, que vai agregar bastante. Beleza? Agradeço a presença de cada um de vocês, desejo sucesso, e para quem tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para mim que eu respondo cada um de vocês. Tenho o maior prazer de estar respondendo a todos vocês e tirando todas essas dúvidas, tá bom? Mas visita o meu perfil, tem bastante coisa legal lá. Você pode deixar seu e-mail para receber sempre informações, materiais, né, fichas. Tem uma ficha para quem que é um modelo, né, de análise. Tem lá uma ficha para fazer download, onde você já pode estar usando aí nos jogos de futebol. Valeu, galera, tudo de bom e sucesso na vida de vocês aí. Todos nós, com certeza, se você está aqui é porque você é um amante do futebol, um cara que gosta, né? É uma pessoa que gosta do futebol, e conte comigo nessa jornada aí, tá bom? Valeu e um grande abraço.